Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário Brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos e isto não é um programa de humor. Hoje eu vou falar sobre nudismo. Praia de nudismo. Já estamos no final do ano de 2023, muita gente em ritmo de férias, como é o caso aqui da Ian Santos Advocacia Personalizada. Nós nos adequamos ao recesso judicial previsto na Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, e aproveitamos para tirar algumas semanas aí de férias, repouso, recuperar as energias. E muita gente gosta de recuperar as energias indo à praia. Não necessariamente uma praia de nudismo, mas o fato é que no Brasil existem adeptos do que se chama de naturismo. No Brasil hoje existem inclusive 8 praias de nudismo, exatamente isso. Aqui no programa Quanto é, nós temos muita cultura, inclusive relacionada também às praias adeptas do nudismo no país. Eu vou dizer quais são já. Mas olha, eu quero que você saiba que a prática do nudismo, ela é inclusive representada por uma federação. É a Federação Brasileira de Naturismo, FBRN, que estabelece uma série de regras de comportamentos para quem visita as praias de nudismo. Esses princípios de convivência, eles fundamentam o naturismo, que é o que eu falei agora há pouco. O naturismo é um movimento que começou a ser praticado oficialmente no Brasil lá em 1988, coincidentemente, a data em que foi promulgada a nossa Constituição, a nossa última Constituição é de 1988. E o naturismo começou a ser praticado oficialmente no Brasil aqui em Santa Catarina, na Praia do Pinho, que é uma das 8 praias que atualmente existem aqui no Brasil. Você tem a Praia do Pinho, que fica lá em Balneário Camboriú. Você tem também a praia de Pedras Altas, que também é aqui em Santa Catarina, no município de Palhoça. Há também a Praia da Galheta, que é muito conhecida aqui na região de Florianópolis. Você tem a praia de Barra Seca, lá no Espírito Santo, no município de Linhares. Praia Olho de Boi, no Rio de Janeiro, minha terra natal, lá em Búzios. A praia de Abricó, também no Rio de Janeiro. Praia de Tambabá, lá na Paraíba, no município de Conde. E também a praia de Massarandupió, fica lá na Bahia, no município de Entre Rios. E eu vou falar sobre nudismo, porque na praia de nudismo, obviamente, todo mundo vai nu, mas existem regras, não é bagunça, não é a casa da mãe Joana. A pessoa não pode ir para uma praia de nudismo mal intencionada. E você deve saber disso. Se não sabia, saiba a partir de agora. Não vá a uma praia de nudismo querer, por exemplo, tirar fotos, fazer vídeos de terceiros, porque esses impedimentos estão dentro das regras do naturismo. E você sabe que existia um programa chamado Pânico na TV. Quem lembra do Pânico na TV? Era o programa que eu mais gostava quando eu era adolescente, ali a fase da juventude. Era um programa revolucionário na época, mas que se fosse hoje, certamente, e isso já foi dito em várias entrevistas, em podcasts, pelo Bola, pelo Emílio, enfim, por todo o pessoal lá que integrava o programa, o Vesgo, enfim, a gente sairia preso do programa se fosse hoje, pela quantidade de questões sexistas, pela forma como se fazia a exposição do corpo das mulheres e etc. E o Pânico na TV gostava muito de gravar em praia de nudismo. O problema é que o Pânico ele não se atentava a regras.
até porque se atentasse a regras não se tornaria o fenômeno que se tornou, o sucesso estrondoso que se tornou. E houve uma gravação do programa Pânico, já não mais na Rede TV, mas na Bandeirantes, não é? Dentro de uma praia de nudismo, e nessa gravação foi filmado um determinado senhor e a imagem dele foi exposta de maneira indevida. Porque, como eu falei, na praia de nudismo você não pode fazer esse tipo de exposição. E, obviamente, o camarada buscou o Poder Judiciário querendo uma indenização por ter tido a imagem dele exposta em rede nacional, o que é ainda pior. E o Poder Judiciário entendeu que sim, era devida uma indenização. E aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso programa Quanto é, porque eu quero saber de você qual foi o valor da indenização arbitrada nesse caso. Opção A, 50 mil reais. Opção B, 80 mil reais. Opção C, 100 mil reais. Opção D, 200 mil reais. Você já sabe como funciona, você vai ter um tempo para pensar e eu vou falar mais detalhes acerca desse caso, porque a TV Bandeirantes cometeu um ato ilícito de acordo com o Poder Judiciário e de acordo com os regramentos constitucionais, das leis infraconstitucionais, sobre as quais nós tanto já falamos aqui no programa Quanto é. Cometeu um ato ilícito ao filmar e divulgar sem autorização uma reportagem da pessoa que buscou o Poder Judiciário em uma praia de naturismo, em uma área que se veda expressamente qualquer tipo de registro de imagem. Você não pode ir numa praia de nudismo querendo registrar imagens de terceiros. Quando muito, talvez um registro seu, mas ainda assim você vai gerar desconfiança em quem está do seu lado. Então, o Pânico, ele naquela época passava aos domingos em rede nacional e colocou a imagem do indivíduo ainda numa situação vexatória e ridicularizou a aparência dele sob os seguintes dizeres: desfile de moda do Zé Pelinho no Cóccix. É isso mesmo. Eles pegaram a imagem do camarada e fizeram lá a brincadeira, desfile de moda do Zé Pelinho no Cóccix. Então, é lógico que a parte da questão humorística que pode agradar ou desagradar as pessoas, você tem ali uma pessoa que está sendo exposta. E essa exposição, da maneira como está sendo exposta, ela pode gerar consequências. E eu já quero que você acompanhe comigo um trecho que explica muito bem o porquê da condenação. Vem comigo para a decisão judicial. Aqui você já vê a decisão e o julgador disse o seguinte: veiculada em rede nacional a imagem do autor em praia de nudismo durante o programa Pânico na TV, sem que a emissora tivesse autorização para tanto, exibido tanto em nu frontal quanto traseiro, sem tarjas e de forma que pudesse ser plenamente reconhecido. Não se discute aqui o teor da piada e se de bom gosto ou não, e sim a indevida veiculação da imagem, acarretando constrangimento e tornando o requerente alvo de chacota. Você imagina o que esse cara deve ter passado na rua, no trabalho, com a família, com os amigos, etc. O autor praticava naturismo em local próprio, destinado exclusivamente aos naturistas, dentre os demais adeptos. Viajou para a praia longínqua para essa finalidade, justamente para não se expor. Diferente do alegado na contestação, que é a defesa, né, da Bandeirantes no caso, em nenhum momento abdicou de sua privacidade. Ao contrário, dirigiu-se para a área restrita ao nudismo, enquanto que a prática não autoriza a exposição pública em rede nacional dos participantes. Apesar de pública a praia, o local era restrito aos adeptos do nudismo. Conforme ressaltado em réplica, que é a petição que a parte autora apresenta após o recebimento da contestação, peça defensiva do réu, né? O site da praia Tambaba, local da gravação, estabelece regras de conduta e expressamente vedada a fotografia,
filmagem, gravação de imagem de pessoas nuas sem o devido consentimento. No site mencionado, www.viagemdeférias.com/João Pessoa/Praias Tambaba, consta que a praia é dividida em 2 setores, um aberto para todo o público e outro apenas para naturistas. Os 2 setores divididos por uma escada de acesso, na qual ficam pessoas que zelam pelo cumprimento das regras, dentre as quais fotografar, gravar ou filmar outros naturistas sem a permissão deles. Consta também do site foto de uma placa no local com tal regra. Assim, o fato de alguém praticar naturismo não autoriza nenhuma emissora de veicular a imagem do praticante nu sem a sua permissão. A conduta da ré caracteriza ato ilícito e acarreta o dever de indenizar. Volta para mim agora. Você viu tudo que motivou o julgador ou a julgadora, não sei se é juiz ou se é juiz aqui, a condenar a TV Bandeirantes. É claro que o artigo 5º, inciso 4 e inciso 9 da Constituição Federal permite a livre manifestação do pensamento, vedando o anonimato, deixando livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de qualquer tipo de censura. Ok, mas isso não pode permitir que se extrapole esses limites. Aliás, essa discussão sobre a liberdade do pensamento, das expressões, das atividades intelectuais, artísticas, qualquer tipo de liberdade, tem sido muito discutida no Brasil e, não raras vezes, ela é confundida com a possibilidade de você praticar atos ilícitos, o que não é fato. O artigo 220 da Constituição Federal também prevê a liberdade na manifestação do pensamento, criação, expressão, informação, de qualquer forma, dizendo que essas manifestações, esses pensamentos não sofrerão qualquer tipo de restrição, observado o que está disposto na Constituição Federal. São artigos que quem deseja permitir qualquer tipo de manifestação se utiliza para poder defender suas ideias. Mas, por outro lado, e é aí que a maioria das pessoas não se atenta, o artigo 5º, que talvez seja o mais importante da Constituição Federal, porque dentro dele existe uma infinidade de regras que estão inseridas no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Leia o artigo 5º e seus incisos, que são vários, da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 10, ele diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Já falamos aqui sobre esse artigo em vários programas, quanto é. Toda vez que a gente tem uma exposição indevida, toda vez que a gente tem alguém que se sentiu violado em sua intimidade, você vai para o artigo 5º, inciso 10. E aí você vai também para a Lei 10.406, que é o Código Civil, artigo 186, artigo 927, enfim, você tem aí alguns acessórios que podem ser inseridos ao artigo 5º, 10 da Constituição Federal. E nesse caso, o valor da indenização foi de, fala aí minha voz, exatamente R$80 mil. R$80 mil. R$80 mil. Esse foi o valor da indenização arbitrada nesse caso. Quero agradecer a você que ficou comigo em mais um programa Quanto é. Para você que não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado. Conte sempre comigo. Vejo vocês no próximo programa.